Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo mais uma vez, aqui pelo Facebook. Deixa eu ligar aqui o Instagram também para chamar o povo. Ops, apertei no botão errado. Vamos de novo, mais uma vez. Ao vivo. Iniciar vídeo ao vivo, então tá começando no Instagram também. Boa noite, boa noite. Deixa eu iniciar aqui. Já estamos ao vivo aqui no Instagram também, simultaneamente, Facebook e Instagram. Mais uma segunda-feira de bate-papo para gente conversar sobre os nossos negócios criativos. E hoje, especificamente... Oi, Sabrina, boa noite. E hoje, especificamente, eu mandei um e-mail para todo mundo, para quem está na minha lista VIP, mandei um e-mail falando sobre os medos, sobre os nossos medos. Esse final de semana eu tive que regravar umas aulas do pessoal do curso Eu Não Sei Vender e Agora. E uma dessas aulas era sobre o medo. E eu tive que, infelizmente, regravar duas aulas, porque deu tilt, as coisas não rodaram como deveriam, e aí eu estou com essa história do medo na cabeça muito presente. As meninas vão receber esse vídeo em alguns instantes, tá? Ah, então, eu mandei um e-mail hoje para todo mundo perguntando. A pergunta era o seguinte, deixa eu pegar aqui. Você tem medos paralisantes daqueles que não te deixam fazer o que você quer? Todo mundo tem medo, algum medo que paralisa a gente, que não deixa a gente fazer as coisas que a gente quer, aquilo que é importante para nós. Só que tem uma coisa muito importante que esse medo gigante está te trazendo, que tem que ser feita uma leitura diferente, que esse medo, se ele é grande desse tamanho, a ponto de te fazer paralisar, de não deixar tu agir, de não deixar tu ir adiante, é porque ele tá. Esse feito, esse que tu quer fazer, essa coisa que tu quer realizar e que tem muito medo, significa que ele é muito importante para ti. Essa coisa que tu quer fazer e que o medo tá te impedindo de ir adiante, ela é muito importante para ti. Tu quer que ela dê certo, tu quer que ela não dê errado, quer que saia tudo perfeitamente como tu tá imaginando, porque ela é algo importante para ti. Então, quanto maior o teu medo, maior é a importância que isso tem na tua vida, que essa ação que tu precisa fazer e não tá fazendo por causa do medo, essa ação é importante para ti. E quando tu consegue enfrentar esse medo, botar ele de lado e ir assim mesmo, com medo mesmo, a realização que tu vai ter, o sentimento de realização vai ser inversamente proporcional, aliás, vai ser proporcional ao tamanho do teu medo. Então, se esse medo é grande, a tua realização vai ser imensa também. Tem que pensar no medo como um indicativo de importância que essa ação tem na tua vida. Eu estava falando, tô ainda muito imersa no curso Eu Não Sei Vender e Agora, onde eu ensino as meninas a falarem, a conseguirem vender com mais naturalidade, perder o medo e a vergonha de vender o seu trabalho e falar sobre o seu trabalho. Então, o medo de vender é algo que muitas vezes paralisa. Eu já vivi isso, já senti isso na pele, já senti diversos tipos de medo que por muitas vezes me paralisaram. E hoje em dia eu sei, eu olho para trás e eu vejo que essas ações que eu não tomei por causa do medo é porque eram coisas muito significativas para mim. Eram coisas que iam possivelmente mudar a minha vida, mudar o rumo, o curso das coisas. E então aquilo me dava muito medo e eu me sentia paralisada. E nessa aula, então, para quem está no curso vai receber em algumas horinhas aí, que tá dando problema, tá dando tilt de novo. Não. Então, então nessa aula eu ensino a como perder esse medo. Não é nem perder, a gente não perde, medo a gente não perde, medo a gente aprende a lidar com ele. E uma das dicas que eu dou nessa aula é a seguinte, quem fala sobre isso é a Elizabeth Gilbert,
que é a autora do livro Comer, Rezar e Amar, não sei se é essa ordem, acho que é, né? E no livro, um outro livro dela, Grande Magia, que eu recomendo muitíssimo, todos os criativos têm que ler esse livro, A Grande Magia. Ela fala o seguinte, que o medo, a gente não pode deixar o medo dirigir a nossa vida, as nossas ações. A gente pega a direção do carro, põe o medo lá no banco de trás, conversa com ele, diz que ele vai ficar lá atrás, mas é tu que está na direção, tu que está no controle. O medo, ele vai junto, mas ele não está decidindo nada. Quem decide é tu. Então, pega a mão na mão do medo e vai. Vai. Coragem não é a ausência do medo, não é não ter medo, esperar o medo sair ou tentar destruir o medo. Coragem é a gente ir com medo mesmo. Mesmo estando com medo, a gente vai e faz. Vocês precisam assim, o dia que eu fiz a minha primeira live aqui no Facebook, era cômico de ver, eu já comentei isso aqui. O meu dedo, ele ia e voltava no botão. Eu fiz no celular. Ele tinha vida própria. O meu corpo não estava deixando eu fazer o que eu queria. Eu estava com muito medo de fazer. Só que aí eu fiz exatamente isso. Eu peguei o medo pela mão e digo, tá, a gente tem que ir. Tem outras coisas que são mais importantes do que esse meu medinho de o que os outros vão achar, ou de eu não me sair bem. Eu tenho que experimentar primeiro para saber como é que eu vou me sair. Então, eu peguei na mão do medo e fui, mas o meu dedo, ele foi e voltou do botão ali algumas vezes, ele tinha vida própria. E eu fui com medo mesmo. Não pensa que toda vez que eu venho aqui falar ao vivo com vocês, eu não tenho um medinho. Claro que hoje ele é muito menor, mas eu tenho um medinho de... E às vezes eu gaguejo, me faltam as palavras, às vezes talvez eu não consiga concluir um pensamento, mas eu me perco, porque eu falo muito, eu acabo me perdendo num pensamento, acabo não concluindo. Às vezes, muitas vezes eu saio de uma live achando, essa live não foi boa hoje. Mas aí depois as pessoas me dizem que foi legal, que gostaram e tal. Então são coisas da nossa cabeça que as outras pessoas não veem. E a gente deixa de fazer as coisas, a gente deixa de fazer muita coisa por medo do que os outros vão pensar. E às vezes o que eles estão pensando não tem nada a ver com o que a gente está achando. E aí a gente deixa um medo que não existe, que está só aqui na nossa cabeça, paralisar a gente, impede a gente de fazer coisas grandes na nossa vida. Então, a gente está no momento de final de ano e todo mundo está falando sobre resoluções para 2018 e a gente põe um monte de coisa na nossa lista, ou então acaba nem colocando algumas coisas na lista por causa de medo, porque acha que é ousado demais, porque vai ser difícil, e tem medo, acaba não colocando na nossa lista, ou então durante o ano fica com medo de realizar aquelas coisas mais ousadas que colocou ali na sua listinha de resoluções para 2018, fica com medo de realizar aquilo e não vai adiante, não faz as mudanças que precisam ser feitas por medo. E aí eu volto a dizer o que eu disse no início, se tu tá com medo é porque porque tem algo grandioso por trás disso, porque é algo realmente importante, significativo e que pode trazer grandes mudanças para ti. E essas grandes mudanças, elas podem ser muito boas, geralmente elas são muito boas. E sabe para que serve o medo? O medo, ele serve pra gente ter cautela. Não é para não ir, é pra gente ir, mas é pra gente ir, mas com cuidado. Pra gente prestar atenção, pra gente não fazer as escolhas erradas. O medo, ele só serve pra chamar atenção. Não é pra dizer não vai. E a gente confunde muito o medo com intuição. A minha intuição tá dizendo pra eu não fazer. A minha intuição tá dizendo pra eu não ir adiante. E muitas vezes é medo de fazer alguma coisa diferente. Medo de fazer alguma coisa que vai causar alguma transformação que tu tá com medo dessa transformação. E o nosso medo é o medo do desconhecido. É o medo do que vai acontecer se esse medo que a gente tem se realizar. E tu não sabe o que vai acontecer. Tu tem medo de ser julgada, então tu não sabe o que vai acontecer se alguém te julgar e te criticar. Tu não sabe como agir. E aí a minha segunda dica, olha, eu tô entregando aqui tudo. A minha segunda dica com relação a isso, que tu não sabe como é que tu vai agir, e esse é o teu grande medo, desse desconhecido, de como é que vão ser as coisas,
A minha segunda dica para vocês é o seguinte: pensa antes. Tu tá com medo de alguma coisa específica? Pensa antes. Se esse medo acontecer, como é que tu vai agir nessa situação? O que que tu vai... Como é que tu vai agir positivamente se esse medo se concretizar? Quando esse medo se concretizar e tu não estiver preparada para ele, se tu não tiver pensado nele antes, aí vai parecer o caos na Terra. Tu vai estar em desespero, só os pensamentos derrotistas vão surgir na cabeça, tu não vai conseguir agir racionalmente. Se tu pensa neles antes, tu vai estar mais preparado para eles quando eles surgirem, se eles surgirem. E a maioria dos nossos medos, eles nem se concretizam. A gente só vai saber depois que fizer. E muitas vezes a gente deixa de fazer por causa de um medo que talvez nunca se concretizasse. Eu, por muito tempo, o Viver de Craft, ele só não existiu antes porque eu tinha muito medo de coisas que quando ele se concretizou, não aconteceram. Então, o Viver de Craft deixou de existir há mais tempo por causa de medos que nunca se concretizaram. Coisas que estavam só aqui na minha cabeça. E eu, e se isso, e se aquilo, e se não sei mais o que é. Então, a minha mensagem para vocês hoje, mensagem de fim de ano, digamos assim, já estamos pertinho do fim do ano. A minha mensagem para vocês é: não deixem o medo dirigir as decisões de vocês. Não ponham o medo na direção. Peguem vocês a direção, levem o medo para passear junto, mas não deixem que ele tome as decisões por vocês. Não deixem que o medo te paralise. Isso não vai te levar para lugar nenhum, só vai te deixar no mesmo lugarzinho de sempre, que esse lugarzinho, muitas vezes, a gente está reclamando, mas não sai dele, não sai dali, né? Não toma uma atitude para fazer diferente e a gente continua reclamando. E a gente continua reclamando, quer coisas diferentes, mas faz sempre tudo igual. Não dá, né? Então, para 2018, quem sabe antes, já começa a fazer diferente. Lista esses teus medos aí e te prepara para eles. Se esse medo, se esse outro medo acontecer, se esse aqui acontecer, como é que eu vou agir? Qual é a atitude positiva com relação se esse medo acontecer? Pensa em cada um deles e te prepara para eles acontecerem. Esteja preparada quando eles acontecerem. Pode ser que eles nunca aconteçam. Provavelmente nunca vão acontecer. Porque a maioria dos medos são só coisas que não existiram, que não aconteceram ainda. Então, eu tô só aqui, tá? Essa é a mensagem de hoje, mensagem de fim de ano da Clarissa de Bem, do Viver de Craft. E deixa eu ver se tem comentários aqui. O pessoal tá bem quietinho hoje. Hoje vai ser rapidinho. A Dayana, às vezes deixa de fazer muita coisa por medo. Às vezes, a Mariane, às vezes não é nem medo de dar errado, mas sim o medo de dar certo. Sim, eu já tive muito medo de dar certo. E se der certo, como é que eu vou virar com isso depois? Como é que eu vou dar continuidade a isso? Como é que eu vou sustentar as expectativas disso que deu certo? Como é que eu vou continuar fazendo dar certo? Fazer dar certo, o medo de dar certo, é um medo tão grande ou maior, às vezes, do que o medo de que dê errado. E tem muita gente que não sabe que tem esse medo. Eu não sabia que eu tinha esse medo até o dia que eu me dei conta. Não me lembro quais foram as perguntas, como é que eu cheguei nessa conclusão. Mas o meu maior medo era de dar certo. E aí? Como é que eu vou dar conta disso? É um medo pesado? Ele existe. Lu, o medo te move. Que bom, Lu. Essa é uma outra dica também. Medo, ele não é ruim sempre, toda vez. Medo, ele pode te mover para frente. Se tu tem medo que alguma coisa aconteça e tu não quer que essa coisa aconteça, então tu te move para ele não acontecer. Né? Essa é uma boa maneira de enfrentar o medo, de levar ele junto, né? Não precisa eliminar ele. É só correr, dar um gás, dar um desdobre nele, desviar dele e fazer tudo que for possível para que ele não aconteça. Para que ele não se realize desse jeito como tu está imaginando ele na tua cabeça. Né? Boa, Lu. Boa lembrança. Que mais aqui? Pessoal entrando, dando oi aqui no Instagram.
Não tem comentários, então, gente, essa foi minha mensagem de dezembro. Tem mais nas outras semanas, não se preocupem, não tô indo embora, não tô saindo de férias. E então, eu deixo vocês com essa mensagem aí de pegar o medo pela mão e caminhar junto com ele, né? Usa ele como um combustível para fazer mais coisas, para realizar mais coisas, fazer as coisas do jeito certo, com atenção. Usa o medo para isso, não para te paralisar. Ele não pode te paralisar, porque o medo também pode servir para uma coisa boa, para fazer tu te mexer. Tá? Então, tô dando a mensagem. Boa noite para vocês, uma ótima semana e a gente se fala na semana que vem. Segunda-feira que vem tem mais, tá bom? Tchau, tchau.